Bem-vindos a mais essa videoaula, parte 3 do nosso movimento circular uniforme. Coisa importante aqui, relação entre linhas e curvas. Então, a gente tem uma curva aqui, a gente tem, essa curva é um arco de círculo, é um arco de circunferência, ela tem um raio R. Eu tenho aqui o ângulo θ, que é o ângulo deste ponto até este ponto. Eu faço isso com uma velocidade ômega, que é uma velocidade angular, que diz com que rapidez eu vou deste ponto até este ponto. Ou seja, a rapidez com que eu percorro esse arco aqui. E aí tem qual é o tamanho deste arco, qual é o comprimento deste arco. Se eu pegasse esse arco e esticasse e colocasse uma régua aqui ao longo dele, qual seria este tamanho? Este tamanho é dado pela multiplicação do ângulo θ em radianos vezes o raio. Então, S igual a θ vezes R. E eu faço isso também com a velocidade angular. E essa velocidade angular é dada por ômega vezes R. Como é que a gente chega nesse ômega vezes R? Eu tenho aqui S igual a θ vezes R. ΔS igual a Δθ vezes R. Se eu dividir tudo por ΔT, então eu tenho ΔS sobre ΔT igual a Δθ sobre ΔT vezes R. ΔS sobre ΔT é a velocidade tangencial e Δθ sobre ΔT é a velocidade angular vezes o R. Então, aqui você tem as duas relações entre, vamos chamar assim, linhas e curvas. Agora a gente sempre falou aqui, assim, na lei da inércia, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem, ou seja, se a resultante for zero. No movimento circular uniforme, o movimento não é retilíneo, ou seja, existe uma força para que exista um movimento circular. Para que um objeto descreva uma trajetória curva, é necessário que exista uma força atuando sobre ele. E esta força é denominada força centrípeta. Vamos fazer aqui um desenho também. Então, nós temos o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Aqui está o centro. A gente tem a nossa trajetória aqui, que é um arco de circunferência. A gente tem esse arco de circunferência, tem um raio R, que é a distância da borda até o centro. E aqui a gente tem uma velocidade tangencial V. Este ponto vai se deslocando. Ele vai aqui neste ponto aqui, ele já tem uma outra velocidade, o módulo é constante, mas a direção foi diferente. Então, existiu uma força atuando sobre este corpo, aqui representado em amarelo, para que ele fizesse essa curva. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido por R. E a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando das leis de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Força centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Então, esta é a componente de força que tem que atuar sobre um determinado corpo em movimento circular para que ele possa fazer a curva. Se não houver força atuando sobre o corpo, ele vai se manter ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Vamos a alguns exemplos aqui de força centrípeta. Um exemplo é o pêndulo. O pêndulo descreve uma trajetória em arco. Ele tem aqui, a gente já estudou isso nos outros capítulos de força, duas forças atuando sobre um pêndulo. Ele tem a força peso, sempre para baixo, e tem a força aqui no cabo, a tração, que é a força que existe no cabo.
esta tração é que desempenha o papel de força centrípeta, que faz com que o movimento do pêndulo seja circular. A mesma coisa quando eu tenho nos esportes olímpicos aqui, lançamento do martelo. O que faz com que essa bola gire é a força de tração que existe neste cabo. Os carros também, quando eles estão fazendo curvas, eles também têm que existir uma força para que ele faça a curva, para que ele mude de direção. E onde está essa força centrípeta? Quem é responsável por esta força centrípeta? Pode ser os atritos com os pneus. Então, os pneus é que fazem com que ele faça a curva. Pode ser o peso do carro devido à inclinação da pista. Ou pode ser uma combinação das duas respostas anteriores. Vamos olhar isso com um pouco mais de cuidado. Então eu tenho aqui o meu carro, ele está fazendo, vamos supor que ele não está aqui parado, ele está fazendo uma curva. Então o que vai fazer com que ele faça essa curva são as forças de atrito que vão aparecer aqui entre os pneus e a pista. Esta força aqui faz com que o carro faça uma curva neste sentido aqui, para a direita. Muitas vezes você já deve ter observado que as pistas nas curvas elas são inclinadas. Por que isso é feito desta maneira? Para que você possa diminuir a necessidade da força de atrito. Ou seja, para que o carro possa fazer a curva sem necessitar da força de atrito, ou seja, de uma maneira mais segura. Então, quais são as componentes na hora que o carro está assim sobre um plano inclinado? Quais são as componentes da força que aparecem? A primeira componente da força que aparece aqui é a força-peso. E sempre que existe uma força-peso, aqui vai aparecer uma reação que é a normal. Essa normal pode ser decomposta ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Esta força que aparece aqui para dentro da posição da curva é a resultante, que é a força centrípeta. Então, esta componente da normal aqui é que faz o papel de força centrípeta e permite que o carro faça a curva. Se você costuma andar de bicicleta, você deve ter lembrado que muitas vezes, ao invés de você virar a bicicleta, você simplesmente inclina o corpo e a bicicleta faz a curva. Ou seja, você cria uma componente aqui na direção interna da curva e aí a bicicleta faz a curva, sem que você tenha que virar o guidão da bicicleta. A vida pode ficar um pouquinho mais complicada? Sim, a vida sempre pode ficar um pouquinho mais complicada. E agora nós vamos falar de movimento circular uniformemente variado. Vejo vocês no próximo capítulo.